Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade Anaim. Desde já peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão, se inscreva no canal da comunidade, pegue sua Bíblia, sua caneta, sua agenda, para que você grife, as partes que mais te chamaram a atenção. Você também pegue sua Bíblia, e que você possa compartilhar também o link dessa transmissão com seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais. Vamos iniciar clamando a ação do Espírito Santo sobre nós, que ele venha desde já abrindo a nossa mente, o nosso coração para aquilo que Deus quer falar. Pelo sinal da cruz, livrai Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, ilumina todo o nosso coração. Toma conta da nossa mente, do nosso ser, das nossas fraquezas. Vem iluminar o nosso coração, ilumina os nossos olhos, ilumina todo o nosso ser. Eu vos peço, por vossa misericórdia, Senhor, enviai o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Amém. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Contou-lhe ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele recusou. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim esbofetear. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos, lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Jesus aqui primeiro nos ensina a rezar sem jamais esmorecer, rezar sempre. Aquela viúva, ela importunou aquele juiz por vários e vários tempos, por vários e vários dias, até que o juiz se deixou convencer por ela. Disse assim: não, vou fazer logo justiça para que ela não pare de me importunar. Quanto mais Deus fará justiça aos seus eleitos, aqueles que clamam dia e noite. Talvez você tenha pedido, talvez eu tenha pedido alguma coisa para Deus e temos esmorecido no meio do caminho. Paramos de insistir. Mas Jesus vem nos ensinar que é necessário insistir, continuar clamando dia e noite, pedindo que o Senhor nos faça justiça, que o Senhor venha em nosso socorro. Então, o Senhor, ele deseja que nós sejamos perseverantes na nossa oração. Não é só porque Deus é malvado, ele quer que a gente fique se humilhando, pedindo várias e várias vezes. Não, é porque Deus quer que nós tenhamos a fé necessária. No final do versículo desse perícope, vai dizer, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? A fé é justamente de nós acreditarmos que Deus pode fazer a qualquer momento, o momento que Ele quiser. E a nossa oração insistente nos dá a graça de verdadeiramente irmos crescendo na fé. Contou-lhe ainda essa parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era o fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não, pois o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Traziam-lhe até mesmo as criancinhas para que as tocasse. Vendo isso, os discípulos a reprovavam. Jesus, porém, chamou-os, dizendo:
deixai as criancinhas virem a mim, e não as impeçais, pois dela é o reino de Deus. É verdade vos digo, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nela. Jesus, repreende os seus discípulos que queriam impedir que as criancinhas fossem até Jesus, Jesus vai dizer, não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. E hoje em dia ainda tem alguns irmãos protestantes que querem impedir que as crianças vão até Jesus através do batismo, dizendo, não deixe que quando ela crescer, tiver consciência, elas vão ser batizadas. Não, é necessário levar as crianças para Jesus, porque delas é o reino de Deus. E não impeçamos que essas crianças cheguem até Jesus. É necessário, é um ato de caridade, fazer com que essas crianças sejam batizadas pequenas. Certo homem de oposição lhe perguntou, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, porque me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Conheces os mandamentos? Não cometas adultério, não mates, não roubes, não levantes falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse, tudo isso tenho guardado desde minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, distribui aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Ele, porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, pois era muito rico. Vendo assim, Jesus disse, como é difícil aos que têm riqueza entrar no reino de Deus. Com efeito, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os ouvintes disseram, mas então quem poderá salvar-se? Jesus respondeu, as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse então Pedro, eis que deixamos nossos bens e te seguimos. Jesus lhe disse, em verdade vos digo, não há quem tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, sem que receba muito mais neste tempo e no mundo futuro a vida eterna. Esse jovem rico chega a Jesus, pergunta o que é preciso para ter a vida eterna. Jesus vai dizer, não vai citar os mandamentos, e ele vai dizer, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Aquele jovem rico, ele tinha sede de algo mais. Ele não se contentava em ser apenas o medíocre, Ele sabia que cumprindo a lei, ele teria a vida eterna. Mas ele vai lhe perguntar, porque ele queria algo mais. Só que aquele algo mais lhe impacta, por conta que ele tinha muitos bens. E aí, Jesus vai dizer, uma coisa te falta, vende tudo o que tens e terás um tesouro no céu. Então, se nós queremos ser mais perfeitos, nós devemos ter um desprendimento total de todas as nossas coisas, não é dar todos os nossos bens, porque aí a gente vai viver na penúria, e não deve comer. Não é isso que Jesus está dizendo a respeito, mas é que nós devemos ter um desprendimento das coisas. E aí Jesus vai dizer que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco da agulha. Os ouvintes vão se escandalizar e vão dizer, então quem é que vai poder se salvar? Porque naquela época eles acreditavam que os ricos eram abençoados por Deus. Se você era rico, você era abençoado por Deus. Se você era pobre, então você era amaldiçoado, Você era um castigado. Você tinha alguma deficiência, você era um castigado. Então, se os ricos que tinham bonança era difícil entrar no reino dos céus, imagine os outros que eram pobres, Então, esse era o pensamento da época. Tomando consigo os 12, disse, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá tudo o que foi dito pelos profetas, a respeito do Filho do Homem. De fato, ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, coberto de escarros. Depois de o açoitar, eles o matarão. E o terceiro dia ele ressuscitará. Mas eles não entenderam nada dessa palavra, era obscura para eles, e não compreendiam o que dizia. Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando, sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-no que era Jesus, o Nazoreu. Passava. Ele pôs-se a gritar, Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de mim. Os que estavam à frente repreendiam, para que ficassem em silêncio. Eles, porém, gritavam ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que lhe o trouxesse. Quando chegou perto, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vê de novo, tua fé te salvou. No mesmo instante, recuperou a vista e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo o acontecido, todo o povo celebrou os louvores de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse cego, que à vista dos outros era um amaldiçoado, gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos mandavam ele se calar. Talvez hoje nós nos encontramos como esse cego, que sabemos das nossas misérias, sabemos dos nossos pecados. E talvez queremos encontrar Jesus, queremos que Ele nos cure. Mas ou os outros ficam dizendo que nós não prestamos, ou até mesmo nós ficamos no nosso interior dizendo: não presta, não vale nada. Mas o importante é nós não desistirmos, porque Jesus não desiste de nós. Continuarmos clamando a misericórdia, a compaixão de Jesus, e Ele terá de compaixão de nós. E através da nossa fé, não é por conta que nós somos pecadores, não é porque somos pecadores que Jesus não nos ouvirá, mas Ele vai dizer que a nossa fé é aquilo que tem condição de nos salvar. Então, não importa o nosso grau de pecado que a gente está, o que importa é que a gente tenha fé e tenha a confiança na misericórdia de Deus, que tudo pode mudar. Amém? Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Não deixe de curtir e compartilhar o link dessa transmissão. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.